na minha vida, em todas as áreas, passa por ele, sabe? Às vezes ele nem sabe disso, mas ele é um canal de Deus na minha vida e da minha família. Amados, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 27. Nós vamos refletir nessa manhã de uma forma bem prática. Nós temos estudado muito esse livro, né? Estou pegando carona. Nas quartas-feiras o pastor Luiz tem falado muito sobre o livro de Salmos, sobre a vida de Davi. E eu estou tentando parar, mas é muito difícil sair, porque é muito bom. Alguém já disse que o livro de Salmos é uma espécie de templo literário. Se você quer encontrar com Deus, se você quer entrar na presença do Senhor, você vai no livro de Salmos. Não sei se você sabe, um período que a nação de Israel viveu no cativeiro babilônico, o livro de Salmos servia como um templo móvel. Eles já estavam longe do templo e eles usavam o livro de Salmos para relembrar as maravilhas do templo do Senhor. Isso é incrível, não é? Isso é só para te aguçar aí, para você prestar ainda mais atenção nesse livro que é riquíssimo. Salmo de número 27, nós vamos ler a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, que diz assim. Abriu aí? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no teu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Versículo 6, então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei louvores ao Senhor. Amém? Só até aqui por enquanto, nós vamos por partes. Eu queria trabalhar hoje nessa manhã com um tema, não tenha medo. Você tem medo de alguma coisa? Hã? Tem alguém aqui que não tenha medo de nada? Pastor, só medo não. Às vezes pavores. Amados, se não fosse um tema comum para o ser humano, não tinha cerca de 365 ou 366 vezes não temas. Tem um não temas de Deus para nós, para cada dia do ano. Coisa simples, amados. Você quer ver uma coisa? Vou confessar aqui. Eu tenho medo de elevador. Mas não é de andar de elevador, não. É de ficar preso no elevador. Alguém tem medo de ficar preso no elevador? Hã? Não é? Terrível. Então, amados, é um assunto que acaba atingindo a todos nós não estamos blindados a isso. Às vezes nós até tentamos não ter medo, né? Eu digo que falar sobre não ter medo para alguém é muito mais fácil do que viver ou não ter medo, não é? Quando você está no olho do furacão ali, é um grande desafio. Mas nós queríamos, hoje nessa manhã, tratar um pouco sobre isso. Eu queria usar o texto sagrado, né? Em especial, nós vamos falar mais um pouco porque o Salmo de número 27, que é um Salmo de Davi, por que eu escolhi esse capítulo aqui? Só para você pensar aqui e a gente entender um pouco o contexto. Você sabia que o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia? Sabia? Quantos capítulos ele tem?
150. Muito bom. E quanto tempo esse livro demorou para ser escrito? Você tem ideia? Mais ou menos. Você tem a Bíblia Sagrada, que demorou aproximadamente de 1.500 a 2.000 anos para fechar ali o cano, né? Fechar os livros inspirados. E o livro de Salmos? Quanto tempo demorou? Alguém tem ideia? Cerca de 1.000 anos. Pastor, que cálculo é esse? Se você pegar, por exemplo, o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, olha quanto tempo, né? Tem a vida de Moisés. E pegar o Salmo de número 137, que é os Salmos que acredita-se que ele foi composto ali no período do exílio babilônico, vão dar cerca de 1.000 anos para serem compostos. E quantos autores? Alguém tem ideia? Não se sabe ao certo, mas, por exemplo, Davi, mais quem? Compôs. Moisés, como eu disse. Alguém lembra mais de alguém? Não? Asaf, os filhos de Coré, Salomão, enfim. Nós tivemos vários autores que escreveram esses livros. Então, veja bem, o livro de Salmos é uma espécie de coleção de poemas. Mas veja bem, presta bem atenção aqui. Nós temos vários livros de poesias, e livros grandes. E aí você pode abrir o livro de Salmos, pegar uma poesia e ler de forma aleatória. O livro de Salmos, não. Ele é divinamente inspirado e organizado para que ele, assim, componha um enredo que vai falar de toda a história bíblica. Você sabia disso? Do 1 ao 150 vai falar de todo o enredo do povo de Deus, da criação, da queda, do exílio babilônico, até a promessa da vinda do Messias, e encerra em 5 partes louvando ao Senhor. Então veja bem, ele é organizadíssimo. Eu estou falando isso para você se deleitar no livro de Salmos, aproveitar para estudá-lo. E aí, por que eu escolhi o Salmo de número 27, que fala sobre a vida de Davi? Mais uma coisa para você aprender aqui nessa manhã. Você sabia que Davi, ele foi o autor que mais compôs do livro de Salmos? Sabia? Quantos? Mais ou menos. Alguém sabe? Cerca de 73 salmos foram escritos por Davi, isso de forma oficial. Um homem de vitórias, um homem de dores, um homem que tem muito a ensinar para nós, um homem que passou o que passou, mas nunca abandonou a presença do Senhor. Sabe qual era o maior medo de Davi? Que Deus virasse o rosto para ele. Isso me faz lembrar de Moisés, certa vez, por conta do pecado da nação de Israel. Deus disse assim para aquele povo: olha, eu vou enviar o meu anjo para tomar conta de vocês, não vai faltar nada, não vai faltar comida, não vai faltar providência, não vai faltar a direção, mas eu não vou, o anjo vai. O que você acha se Deus falar isso com você? Você vai ter tudo. Sabe o que Moisés disse? Senhor, se o Senhor não for, não vale a pena ir. Se a tua presença não for comigo, não vale a pena. Amados, ainda dentro da introdução, a coisa mais preciosa que o ser humano pode ter é a presença do Senhor, amém? Nada mais importante do que isso. A presença do Senhor é melhor do que o vinho, do que o ouro, do que a prata. Então veja bem, entrando no texto agora, nós vamos expor, eu vou usar esse salmo e ver como Davi lida com isso. Veja bem aqui, Davi é considerado uma espécie de professor de oração. Você vai ver que no livro de Salmos e nas suas falas, ele nos ajuda, sabe, a usar palavras que a gente não consegue usar diante de Deus. Então o que ele faz aqui? E vai ser muito bom e prático para você na sua vida. Ele vai conversar com ele mesmo. E existiu uma mulher no passado,
O nome dela era Susana Wesley. Alguém já ouviu falar sobre essa mulher? A mãe de um grande pregador chamado John Wesley. Essa mulher, ela teve 19 filhos. Hã? Ainda não chegamos não, né, amor? Uma novidade, tá? Tá chegando o 9º aí, para quem, né, nos conhece e acompanha, né? Mas conta a sua biografia que apenas 10 deles chegaram à fase adulta. 19, mas 9 morreram de forma precoce. Agora veja bem uma coisa que Susana fazia muito. Mesmo com essa quantidade de filhos, ela tinha-se uma devoção a Deus que era fora do comum. Ela não entrava em oração sem antes preparar o seu coração para falar com Deus. Davi, antes de falar com Deus, ele conversa com ele mesmo. Olha que coisa interessante que a Susana Wesley fala, eu acho pertinente para hoje. O que é que ela diz? Olha, capacita-nos, ó Deus, a reunir e compor os nossos pensamentos antes de nos aproximarmos de Ti, pois Tu és grande demais para que se brinque contigo. Ela fazia um autoexame. Ela meditava nas Escrituras antes de falar com Deus. Isso é muito importante. A maioria de nós entra para falar com Deus assim, igual uma metralhadora. É por isso que a maioria das nossas orações são petições apenas para nós. E aí Davi, ele vai, antes de falar com o Senhor, ele tem uma conversa com ele mesmo, reconhecendo os privilégios, reconhecendo os atributos de Deus. Olha só, por exemplo aqui, o Senhor é o meu refúgio, por que eu terei medo? Quando os homens avançarem contra mim e tentar me destruir, é eles que cairão, ou seja, Deus me guarda, Deus é o meu protetor. Uma coisa é pedir ao Senhor, que eu possa viver na casa dele por toda a minha vida e contemplar sua bondade. Eu reconheço que Deus é bom, porque eu terei medo. Quando nós reconhecemos os atributos de Deus, os nossos medos tendem a ser diminuídos, né? Isso é importante. E agora ele vai para uma segunda etapa. Ele vai dizer assim no versículo 7: ouve a minha oração quando clamo, ó Senhor. Aí ele vai falar com Deus, ele já preparou o seu coração. Tem misericórdia de mim e responde-me. Olha como que ele conhece a Deus. Ele sabe que Deus ouve, ele sabe que Deus é misericordioso e ele sabe que Deus responde. Às vezes, amados, nós pensamos que Deus tem só ouvido. Falamos um monte de coisa com Deus, corremos, saímos da tua presença em oração e não ouvimos a voz de Deus. Você sabia que Deus fala? Hã? Que Deus quer falar conosco? Responde-me, ó Deus, a ti eu clamo. E ele continua falando com Deus. Aqui é uma questão vertical entre ele e Deus. A teu respeito diz o meu coração, ele falando com o Senhor, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Essa expressão aqui é uma expressão para aqueles que querem ter comunhão com Deus. Se você quer ter comunhão com Deus, fala com Ele. Buscarei a tua face, Senhor, a ti eu clamo, o meu coração quer te buscar. Não esconda de mim a tua face e não rejeites com ira a teu servo. Olha que coisa maravilhosa. Tu tens sido meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Amados, Davi, desde o início da sua vida, foi um grande vitorioso, um grande. Nós estudamos aqui às quartas-feiras, que Davi ainda jovenzinho foi ungido rei de Israel, e a sua primeira batalha foi com um grande guerreiro, que você conhece muito bem, e Davi viveu uma ascensão constante, um homem leal, um homem fiel ao seu rei,
Um homem que granjeou bens. Nós falamos muito da riqueza de Salomão, sabia? Mas quando Salomão começou a construir o templo do Senhor, o seu pai já tinha preparado a provisão. Um homem riquíssimo, mas sempre exaltava a presença do Senhor. Davi, no Salmo de número 51, depois de uma grande queda, que ele não foi perfeito, como eu e você não somos, mas Davi disse assim, eu acho aquilo maravilhoso, ele não falou assim: Senhor, não retire de mim o trono, Senhor, não retire de mim o poder, o reinado. Davi diz assim: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. A dor dele é pensar em estar longe de Deus. Então veja bem, ele buscando a face do Senhor, e no verso 10, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isso aqui é forte para quem tem medo, não é? E hoje, amados, mais do que nunca, isso aqui obviamente é uma hipótese, né? Mas acontece dos pais nos abandonarem, sim ou não? É difícil, mas acontece. E a nossa geração tem abandonado os filhos ainda dentro do ventre. Alguns pais têm sacrificado os filhos dentro do ventre. Sabe o que é isso? É uma adoração moderna a Moloque. É um sacrifício ao humanismo. O pai, em nosso projeto social, que é pró-vida, que tende a impedir as mães de abortarem, a maioria dos discursos que elas proferem é porque aquela criança vai atrapalhar os sonhos dela. E muitos são os homens que promovem e provocam isso. Isso é um sacrifício moderno a Moloque. O ser humano criou um ídolo, ele mesmo. Mas ainda que este pai abandone, o Senhor mesmo diz no livro de Isaías: eu jamais te abandonarei, pois te tenho gravado na palma das minhas mãos, diz o Senhor. Ele não nos abandona, e Davi sabia disso. Homem que foi traído pelos seus melhores amigos, homem que teve que lutar com o seu próprio filho, querendo ser o rei, querendo ser rei, né, no seu lugar, mas ainda assim, ele reconhecia: ensina-me o teu caminho, Senhor, conduza-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos, não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Se você quiser hoje orar na sua casa, faça isso, prepare o seu coração, e pode vir aqui e ler a partir do versículo 7, faz essa oração diante de Deus, e no final dessa oração, parece que Davi está falando de um momento na sua vida que foi muito difícil, e ele passou por muitas coisas, tá, amados? Uma delas foi uma traição de um amigo leal, e essa foi uma falsa testemunha, um homem chamado Doeg, que conspirou contra Davi, um homem invejoso, que disse para o rei Saul: olha, Davi está aprontando, eles estão conspirando contra o Senhor. Um fofoqueiro. Mas ainda assim, Davi reconhece que apesar disso, se as falsas testemunhas se levantarem contra ele, o Senhor os livrará de tudo, Deus não os entregará isso. Verso 13, e eu caminho para o final para a gente orar, diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amados, isso aqui nós temos que ter essa expectativa. Eu verei a bondade do Senhor, otimismo. Espere no Senhor, Ele me livrará. Lembra daquele salmo que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Enfim, Deus provê para nós, Deus nos guarda, Deus nos protege. Coragem, apesar das dificuldades. Coragem, crente. Coragem,
O Senhor é bom. Já provamos que Deus é bom. O que daremos ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? Olha quanta coisa bonita tem no livro de Salmos. Que Deus nos ajude a orar como salmista. E eu queria encerrar para você que nos visita nessa manhã. Deus tem um plano para mim e para você. Você não veio aqui à toa. Nós não somos um acidente. E da mesma maneira que eu te ensinei a orar à luz das Escrituras, eu queria te ensinar a fazer o que essas pessoas que se batizaram fizeram aqui. Às vezes nós achamos assim, não, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho a minha fé. Mas sabe o que diz a Bíblia Sagrada? No livro de Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9, vai dizer assim, que se você com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e no seu coração você acreditar que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Nós precisamos falar isso. O Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu redentor, o Senhor é o meu resgatador. Então faça isso, diga para Jesus: o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida, salva-me, escreve o meu nome no livro da vida. Deixa eu dizer uma coisa, que é incrível nisso, muitos acham que nós receberemos a vida eterna quando morremos. Sabe quando é que nós recebemos a vida eterna? Quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Quem crê tem a vida eterna. Ah, que coisa maravilhosa! Já pensou? Tem a vida eterna. Isso é maravilhoso. Não tem coisa melhor do que isso, não. Agora, uma realidade nós temos que entender. O ser humano, ele é eterno. Deus o criou eterno. O que vai diferenciar onde passaremos a eternidade? São as nossas confissões, ou a nossa confissão em vida neste planeta. Se dissermos sim para Jesus aqui e agora, teremos a vida eterna com Deus. Mas se deixarmos para amanhã e não tivermos a oportunidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, passaremos uma eternidade sem Deus. Isso é sério. Então tome uma decisão nessa manhã. Não tenha medo, mas entregue a sua vida completamente ao Senhor Jesus, amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria orar por você. Talvez você esteja com medo, inseguro, mas eu quero dizer que Deus te trouxe aqui para te dizer: não temas, não temas. Se você puder ir no seu lugar, coloque diante de Deus a sua vida e fale com Ele você: Senhor, responde-me. Senhor, ouça o meu clamor. O Senhor conhece o meu coração. São tantos medos. Fale com Ele. O meu coração está apavorado, sem direcionamento. Senhor, eu tenho uma insegurança com o porvir, com o além-túmulo. Eu não sei para onde eu vou. Então salva-me nessa hora, Jesus. Eu confesso e reconheço que o Senhor é o único Senhor. Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. A Sua palavra refrigera a nossa alma, Senhor. Nós nos deleitamos no Senhor nesse momento. A Tua presença, ela é preciosíssima para nós. Ó Deus, visita-nos mais uma vez. Quantos o Senhor mesmo trouxe nesse dia? Os guia, Deus. Garante a Sua providência. Se há alguém que ainda não Te conhece, abra os seus corações. Ó Deus, são pessoas preciosas para Ti. Salva-os nessa hora, Senhor. Ó Deus, obrigado, Deus, porque podemos contar contigo.
Obrigado, Deus, porque o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa sombra, o Senhor é a nossa fonte de vida, por isso não temeremos. Muito obrigado, Deus, por essa manhã de bênçãos. Reconhecemos a Tua presença nesse lugar. Abençoa cada vida nessa manhã, pois oramos o nome daquele que vive e reina para todos sempre, o nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor. Coragem, coragem.